queridos, sem mais delongas, a gente vai começar nossa última aula de Efésios, nossa última aula de Atos. Nós vamos estar encerrando a nossa jornada de Atos. Quando foi que começou, pastor? Você lembra, não? Faz mais de ano, não faz? Faz não? Não? Mas vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 28. Atos 28. Último capítulo. Será que é o último capítulo mesmo? Eu encontrei na internet um congresso que chama-se Atos 29. Que é um congresso, acho que está na 5ª edição já do congresso, que é a ideia é de continuar escrevendo essa história da igreja, e por isso eles colocaram Atos 29, o próximo capítulo. Atos 28. Nós vamos fazer o seguinte, na verdade o pastor Érico aqui fez um esforço no último domingo, pelo que eu estava de serviço, eu acho, domingo passado, e ele estava gripado e tal, mas conseguiu aqui dar os versículos ensinados, os versículos 1 até o versículo 10. Mas para a gente ter a ideia mínima do contexto, a gente vai ler todo o capítulo 28. A gente vai tentar fazer essa leitura responsiva. Como os meninos da mídia saíram já, a gente vai ler pela Bíblia mesmo. Vamos matar a saudade de abrir nossa Bíblia e ler da Bíblia mesmo aí. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos e irmãs lerão os versículos pares. Atos 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Porque acendendo uma figueira, acolheram-no a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperaram que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Ardendo em febre, o pai de Públio, Paulo foi visitá-lo e orando pôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha, e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli. Foi 7 dias. Foi assim que nos dirigimos a Régio. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Mas,
tendo me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passivo de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que vos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade a corrente a respeito dessa seita, que por toda parte é ela impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Outros, porém, continuaram em pé. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: ouvindo ouvireis e não entendereis, vendo vereis, não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Há 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que é o lugar onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez, queridos? Santo e eterno Deus, nosso grande Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua benignidade, Senhor, que se eleva até os céus, assim como a tua fidelidade. As suas promessas não passam, o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor tem, ó Deus, nos tratado com especial atenção, Senhor. Não porque tenhamos méritos em nós mesmos ou qualquer coisa que te agrade, Senhor, mas porque assim foi a tua vontade, Senhor, revelada a nós através da graça em Cristo Jesus. E o Senhor, pelo teu amor, nos concedeu a bênção de crermos nessa palavra, ó Deus, e de fazermos parte do teu reino. Senhor, nós te louvamos porque o teu reino vem sobre nós, porque cremos na esperança da vida eterna e porque a tua palavra, Senhor, é apta para instruir, para aconselhar, para, ó Deus, tirar sofismas do nosso coração e para manter toda a mente, todo o coração cativo ao teu Santo Espírito. E pedimos que o Senhor o faça nessa manhã, apesar de mim, Senhor, das minhas limitações, ó Deus, mas nós cremos na suficiência do sacrifício de Cristo Jesus, nós cremos na obra do teu Espírito Santo em nossos corações, transformando as verdades, Senhor, espirituais em algo que possamos de fato entender e transformando também o nosso coração, revestindo-nos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento do Senhor. Concede-nos a bênção de conhecê-lo ainda mais nessa manhã, concede-nos a bênção da tua direção, concede-nos, ó Deus, mais do teu Espírito Santo, e com o testemunho que tivemos aqui, Senhor, da ceia do Senhor, em obediência à tua palavra, te pedimos que o Senhor
cumpra todo o propósito que o Senhor estabeleceu para esses irmãos, para essa palavra, para nós aqui, para esse momento, nessa manhã. Abençoa o teu povo também, Senhor, reunido nesse dia que temos separado para observar o mandamento do Senhor, ó Deus, descansarmos no Senhor na expectativa que um dia entraremos no descanso do nosso Deus. Ó Deus, edifica a tua igreja, glorifica o teu nome e vem, Maranata, Senhor, vem buscar o teu povo, completa essa obra. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, como vocês puderam perceber, nós estamos aqui no momento pós-naufrágio. Lá no mapa, nós vemos como é que foi essa viagem. Paulo tinha o desejo de chegar em Roma, de pregar o evangelho. Na verdade, o desejo de Paulo de chegar até os confins da terra deve ter levado até a Espanha. Mas, a princípio, ele queria chegar a Roma. Uns 3 anos, 2 a 3 anos antes que isso aqui acontecesse, por volta do ano 58, 57, mais ou menos, ele escreve aos romanos, e lá na carta aos romanos, que é a próxima carta aqui, depois de... A primeira carta registrada aqui no cano, depois de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver desse interesse, que Paulo está dizendo que gostaria muito de ver esses irmãos. Ele não conhecia, possivelmente a igreja de Roma foi uma igreja iniciada a partir do Pentecostes. Lá no Pentecostes, lembra, lá no começo de Atos, falava que tinha gente de todas as nações ali, prosélitos, etc. Então teve gente ali que ouviu do Evangelho, daqueles milhares ali que se converteram do primeiro sermão de Pedro, ou quem sabe mais adiante, não sei. E essas pessoas, quando voltaram para suas residências, para os seus locais de origem, eles continuaram impulsionados pela pregação do Evangelho, pelo Espírito Santo que neles ali havia, continuaram a esse trabalho. Então, a igreja de Roma possivelmente foi iniciada por um desses anônimos aí. E Paulo queria muito vê-los e chegar cumprindo o ide de Cristo para chegar até os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, queria muito ir vê-los. Ele escreve então a carta aos Romanos, uns 2, 3 anos antes disso aqui acontecer. Ele desejava, depois da visita a Jerusalém e a Roma, mas foi do agrado de Deus que ele fosse a Roma, mas não do jeito que Paulo queria, do jeito que Deus queria que ele fosse. Preso no navio, que vai encontrar ali, naquele meinho ali, entre Creta e a ilha de Malta, uma grande tormenta, de modo que o navio que carregava não só Paulo, mas outros presos para Roma, acaba indo a pique, né? Acaba naufragando. E eles, meio sem saber onde estavam, conseguiram chegar até essa ilha, que o capítulo 28 vai desvendar que essa ilha era a ilha de Malta, e que todas as pessoas nessa embarcação em que Paulo estava, todos eles se salvaram, assim como foi revelado a Paulo na própria viagem, que todos ali, que nenhum daqueles homens ali pereceriam, desde que entendessem e ouvissem a voz do Senhor através do seu servo, do apóstolo Paulo. Então ele chega em Malta ali, e a partir de Malta vai começar a sua viagem até Roma. Aí nos versículos anteriores, a gente viu no domingo passado, e o versículo 1 até o versículo 9, que eles chegando em Malta lá, vão se aquecer, estava chovendo muito e tal, e eles acabam vendo um milagre acontecendo, a história da víbora que Paulo, depois de pegar nos gravetos uma serpente lá, uma víbora morde, pica ali a mão do apóstolo, e todo mundo acha que ele vai morrer, fica esperando, né? A galera da torcida, desde aquela época já tinha, né? A turma que gostava da desgraça, aí ficava todo mundo ali esperando que ele inchasse e caísse morto, mas não aconteceu nada com o apóstolo, a ponto de que as pessoas pensavam que ele era um Deus, né? Talvez um de nós, depois de tudo isso ter acontecido, chegasse sendo picado por uma cobra, ia
desistir da vida, né? Que a gente tem dia que a gente diz, mas rapaz, por que tudo acontece comigo? Só acontece comigo. E Paulo parece que não tinha esse pensamento depois de enfrentar um naufrágio, chegar numa praia, na chuva, tá lá tentando se aquecer, é picado por uma cobra, mas o Senhor o livra também desse mal. E os versículos seguintes mostram que ele não perdeu tempo. Paulo é ali hospedado por um homem importante, acolhido por Públio, que é um dos principais ali daquela ilha, e ele, o pai de Públio teve uma febre, não sei aqui que tipo de febre era essa, uma cólera, alguma coisa desse tipo, e Paulo ora por aquele homem e ele é curado, e a partir daí várias pessoas se achegam ali para ouvir Paulo e para receber a bênção através do servo do Senhor. E nós chegamos então ao nosso versículo de hoje, a partir do verso 11, a gente vai tentar chegar até o verso 31, encerrando esse capítulo com a graça de Deus. Então, sim. Oi? Como? Não escutei. Sim. Já em Roma. É uma prisão domiciliar. A gente vai ver, ele tem o acompanhamento de um guarda que fica, na verdade, se responsabilizando ali para não deixar Paulo ir embora ou fugir de Roma, mas ele fica numa casa alugada e aí nesses 2 anos ele vai escrever algumas cartas que são muito preciosas para nós. A carta aos Filipenses, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses. É exatamente nessa primeira prisão de Paulo em Roma que ele vai escrever essas cartas. Então ele embarca no navio, versículo 11, ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino. Ele embarca no navio que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. É um navio, possivelmente ali havia uma influência muito grande dos fenícios, que eram mestres na navegação, mas que tinham esses deuses, essa influência grega nos deuses. O Dióscuros aqui é uma menção a 2 deuses ou filho de deuses que dominavam ali os mares, ou que defendiam os marinheiros nos mares, o Castor e o Pólux. E essa era como se ele tivesse entrado num navio cujo emblema aí é uma referência ao signo de Gêmeos no zodíaco. Era como se fosse uma referência a esse signo, o Castor, o Pólux, ou essa bandeira de Dióscuros. E é interessante, primeiro, Lucas registrar isso para a gente. Ele deixar, inspirado pelo Espírito Santo, escrito que, primeiro, Paulo pegou um outro navio, né, um navio alexandrino, diferente do que ele estava, porque parece não ter sobrado muita coisa no navio dele. Mesmo depois de 3 meses, que se tivesse empreendido algum tipo de restauração do navio, o navio não prestou mais para nada, do naufrágio. Então, realmente foi um naufrágio, alguma coisa muito grave. E segundo, que ele vai num navio que tinha um emblema de outros deuses, ali de Castor e Pólux, do signo de Gêmeos. E o quanto isso influenciou Paulo, viajar preso num barco consagrado a deuses. Não influenciou absolutamente em nada. Não tem absolutamente nenhuma influência sobre a vida de Paulo. E acredito que Lucas descreve esse detalhe porque esse tipo de coisa só tem influência para corações fracos e supersticiosos. No caso de Paulo, não influiu nem diminuiu em nada da viagem dele e do entendimento de que ele tinha, de que Deus o estava levando até Roma. Infelizmente, meus irmãos, ainda hoje nós temos pessoas que vivem debaixo de superstição, né? Não pode passar debaixo de uma escada, vê um gato preto, perde o dia, olha, escuta, eu nem sei mais onde é que vê isso, mas escuta o horóscopo, né? E diz, não, eita, porque eu nasci em outubro, eu sou do signo de Escorpião, sou uma pessoa com uma personalidade forte e tal. Isso tudo é mentira do diabo, e crente não pode viver debaixo dessas coisas. Isso é coisa do mundo
e só influencia corações fracos e supersticiosos. No caso de Paulo, não influenciou em absolutamente nada. Lucas faz questão de dizer, olha, Paulo foi preso, e foi no navio do signo de Gêmeos, foi no navio de uma bandeira de Dióscuros. Às vezes, nós navegamos também hoje, não em navios fenícios, mas navegamos na internet, que é tão dedicada a outros deuses. E, vez por outra, a gente se sente influenciado. E, agora, lembrando do aconselhamento bíblico, usando os nossos mecanismos de defesa e autoindulgência, a gente fica colocando a culpa na internet. Não, rapaz, é porque esse site de apostas, quando eu abro para ver as coisas na internet, vem logo esse negócio da aposta, vem logo o leãozinho. Aí eu fico tentado. Isso só influencia corações fracos e supersticiosos. Porque mesmo que você viajasse dentro de um navio consagrado a um deus fenício, não tinha absolutamente nenhuma influência, pelo menos para o apóstolo Paulo. Mas quando navegamos hoje, nós vemos a internet dedicada a tantos deuses, jogos de aposta, fofoca, vaidade, ou entretenimento vazio, mau, e a gente se deixa levar por essas navegações, por esses barcos, por causa da fraqueza do nosso coração. Não é culpa da internet. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, quando essa nos atrai e seduz. Se, como Paulo, você precisa navegar nessas águas, não se deixe afetar pelos deuses desse mundo e haja com sabedoria. Não, então é porque eu preciso da internet, eu preciso ver, faz parte do meu trabalho. Então não se deixe enganar, não se deixe afetar, não se deixe influenciar pelos deuses da internet, pelos deuses desse mundo. Versículo 12. Não sei de onde eu tirei essa aplicação, é porque de madrugada Deus é misericordioso. Versículo 12 diz que, tocando em Siracusa, está lá, olha, o caminho que ele passou, saiu de Malta, Siracusa, Régio, depois de Régio, ali está uma outra escrita, outra grafia do nome, mas é o nome que a versão Almeida dá, é Puteoli, e depois passa por 3 vendas, chegando a Roma, versículo 14. E veja, onde ele passa, especialmente, a gente já viu a bondade de Deus na vida do apóstolo Paulo e daqueles homens, mesmo num local totalmente desconhecido e pagão, lá em Malta. Eles foram honrados com grande generosidade por esses homens. E aqui, Paulo chega em Puteoli, ele fica 7 dias lá, e de lá foram para Roma. Perceba a paciência do centurião, aquela pessoa que era responsável por esses presos, especialmente por Paulo, que aguardava, acompanhava na viagem, mas parece que ele não estava conduzindo Paulo, parece que Paulo é que estava conduzindo ele. Embora a autoridade fosse a autoridade romana que estava ali, embora estivesse conduzindo o preso, mas a viagem não parece que é um centurião levando um preso, mas a generosidade Deus providencia para a vida de Paulo, aqueles que estavam seguindo com ele, essa generosidade no coração de onde menos se esperava. E até que ele chega em Roma, versículo 15, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, não conheciam Paulo, tinham recebido a carta de Paulo algum tempo atrás, mas souberam que Paulo estava chegando, estava lá, vieram até o encontro, até a praça de Ápio, e as 3 vendas, vendo-os Paulo e dando por isso, graças a Deus, sentiu-se mais animado. Demonstração de generosidade e cuidado do centurião que tinha Paulo sob custódia. Deus usa mesmo o ímpio para manifestar sua vontade e graça, cumprindo o seu propósito. Às vezes Deus levanta o ímpio, aquele que não crê, que não conhece a Deus, para levantar sustento, para levantar, para nos encorajar, para continuar conosco, para dividir os fardos, porque Deus é Deus. A história é a história que ele está narrando, a história da redenção.
E aqui aparece também o zelo e o cuidado dos irmãos da igreja. Porque professar a fé cristã aqui não era uma coisa muito fácil. E era arriscado professar essa fé abertamente. E esses irmãos parece que não temeram, foram lá encontrar com o preso, o homem que estava sendo conduzido sob a custódia do Império Romano para uma audiência com César. Aqui o imperador César, na verdade, era o imperador Nero, que assume aí, salvo engano, no ano 65, aqui nós estamos por volta do ano 68, 69, e Nero já era imperador e já era um homem muito complicado. Alguns anos depois ele vai perseguir os cristãos de forma muito mais clara, ao ponto de pegar os cristãos e enrolar nos postes da cidade de Roma, besuntados, né, por piche, e acender essas fogueiras para iluminar a cidade com o corpo, com os irmãos ainda vivos. Esse era o César, o imperador de Roma. E esses irmãos foram ao encontro, aquela igreja que nem conhecia Paulo direito, tinha apenas recebido sua carta, foram ao encontro de Paulo para falar com ele. E ele foi reanimado por esse encontro, que demonstra zelo e cuidado dos irmãos da igreja. Lucas diz então que isso gerou gratidão no coração de Paulo. Vendo-os Paulo, depois de tudo isso ter passado, naufrágio, víbora, ilha de Malta e tal, e pega um outro navio, sendo ali conduzido, ele é reanimado e seu coração se enche de gratidão por ver aquela igreja ali. Ele pôde reconhecer a mão de Deus através do seu ministério, e isso foi motivo para renovar o seu ânimo. Que bênção! Ele saber que ele tinha parte naquele ministério, ver a vida daqueles irmãos ali. Ele enviou cartas, ele orava por aqueles irmãos, ele já pensava naqueles irmãos como um ponto para ele poder ser enviado ainda mais distante. Queridos, nós não podemos perder o privilégio e a oportunidade que temos de orar e pedir que o Senhor renove o ânimo e vigor dos irmãos missionários e pastores. Não sei quantos de vocês se sentem responsáveis pela vida desses homens e mulheres que se dedicam à obra do Senhor. Graças a Deus, o Conselho da Igreja decidiu, na última reunião, de contribuir ainda com mais dois irmãos missionários, com o pastor Ricardo, lá do projeto Amanagé, lá no Amazonas, e com a irmã Margarete. Lá, vocês sabem onde, que eu não posso dizer porque está gravado, né? Aprendi com o Betânia da outra vez. Vocês sabem lá onde ela está, no lugar onde há perseguição. E nós precisamos orar por esses homens e por essas mulheres. Nós precisamos entender que nós estamos indo com eles até o campo. Eles estão indo como igreja do Senhor e nós estamos contribuindo e nós devemos orar. E se você puder ir visitar, viajar, combine com eles para dar um pulinho lá e cooperar com o trabalho. São missionários, pastores que desanimam vez ou outra, que passam por tempestades, que passam por picada de víbora e que vez ou outra precisam do conselho sábio, precisam da oração dos irmãos, precisam do apoio, do encorajamento, para que Deus possa estar levantando seus corações, gratidão e eles se sentirem animados, revigorados no Senhor. Faça isso com o pastor da igreja também. Fazer aqui agora nossa propaganda, né, pastor? Eu falei para desligar o celular antes de começar. Não faça só pelos missionários longe, não. Faça pelo pastor de sua igreja. Faça pelos pastores. Eles precisam de oração. Você acha que é fácil estar aqui, escutando vocês o tempo todo, escutando nós, lidando com esse conselho? Meu amigo, não é fácil, não. Às vezes desanima, às vezes se entristece. E nós precisamos sustentar esses homens em oração. Nós precisamos dobrar nosso joelho, orar por eles, sustentar para que o Senhor renove a graça, renove o vigor, renove a alegria da salvação, renove o ânimo, para estar sempre aqui conduzindo esse rebanho.
Precisamos, queridos, nós não podemos perder esse privilégio de orar por esses homens e por essas mulheres. Precisamos honrar esses homens e mulheres, mesmo aqueles que não conhecemos pessoalmente. Talvez eu esteja falando aqui da irmã Margarete, nós temos a graça do Senhor. Uma igreja desse tamanho, a gente coopera com Catiane na África, em Cabo Verde. Contribuímos com Socorro Teles, no ministério itinerante dela aqui, missionária Socorro Teles. Contribuímos com Missionária do Carmo, lá na Amazônia. Com o irmão Daniel Bovo, na Itália. Onde a gente chega? Daniel Bovo e sua família lá na Itália, que nesse dia perdeu o carro lá, um acidente, misericórdia, precisa de oração. Nós contribuímos agora com a irmã Margarete, com o irmão Ricardo, e queremos continuar contribuindo na obra do Senhor. E você talvez não conheça essas pessoas. Ivanaldo e Deise, o casal, é lá na região centro-oeste, né? Também eu acho que é alguma coisa com Missão Novas Tribos, uma coisa parecida, não é isso? Eu nem lembro de Ivanaldo, é só olhar para Ivandro, eu acho que é parecido com ele, que é irmão dele. E nos comprometemos por um ano, não sei se o tesoureiro já sabe, mas aí nós nos comprometemos durante um ano de contribuir com a plantação da igreja lá em Batalha, da vizinha Batalha. Santana do Ipanema, o tesoureiro já sabe. Já deve ter feito a contribuição. Santana do Ipanema. É a gente chegando lá no sertão de Alagoas. Se Deus quiser, um dia a gente leva a igreja lá para fazer um avanço. Mas você nem conhece o pastor que está lá. Mesmo que você não conheça, dobre seu joelho e ore por ele. Mesmo que você não conheça, é nosso, nós não podemos perder esse privilégio. Quem vai perder é você. Quem vai perder sou eu, se eu não interceder por esse homem. Porque Deus levanta outro para interceder. Deus levanta outro para ajudar. Deus levanta outro para dar a palavra de conforto, palavra de encorajamento. E quem perde é a igreja que não se envolve. Paulo foi reanimado. Ele encheu seu coração de gratidão por ver aqueles irmãos ali com ele, ali em Roma. Eita, eu esqueci do slide. Ok, então dos versículos 14 até o versículo 16, nós vemos a graça comum sendo revelada através de pessoas que de onde menos se espera. Deus, pela sua graça, não a graça irresistível que traz a pessoa até a Cristo, mas a graça que ele derrama sobre crentes e ímpios, e nascer o sol, de derramar sua chuva, e de usar pessoas, quais sejam, para que a sua obra, para demonstrar graça e generosidade para com os seus servos. Demonstra o zelo e o cuidado aqui dos irmãos para com a igreja e o tratamento diferenciado que nós temos aqui. O versículo 16 diz: uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então Paulo ficou numa prisão domiciliar, e teve os outros, Lucas enfatiza isso, registra isso, possivelmente porque os outros presos que estavam na viagem, foi tudo para o xadrez, foi tudo para o chilindró, foi todo mundo para a cadeia. E Paulo teve um tratamento diferenciado. Possivelmente o centurião aqui deve ter tido acesso ao parecer de Festus. Lembra lá que Festus, quando ele encaminha Paulo para Roma, ele diz: olha, eu não vejo nele culpa alguma, mas ele apelou para César, então ele vai para César, estou encaminhando ele aí para vocês analisarem o caso. Talvez isso, mas mostra que Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus. Nós pregamos quarta-feira lá em Buqueirão, tivemos uma oportunidade ímpar de estar ali com o conselho da igreja lá em Buqueirão, quarta-feira na reunião de oração, e ouvindo também alguns irmãos em questões disciplinares. Mas nós pregamos sobre o Salmo 36. E no Salmo 36 diz que o Senhor, Ele acolhe os seus filhos debaixo de suas asas. Sabe aquela imagem do pássaro que bota os filhotinhos debaixo da asa para proteger da chuva, para proteger do mal? É a figura do Senhor para com os seus filhos. E daí o tratamento diferenciado com o apóstolo Paulo. Pode ser que você não reconheça, mas o Senhor lhe ama com um amor todo especial. Demonstra o cuidado de Deus, embora sob custódia. Paulo podia, ele podia só falar sobre o fato dele estar preso. Mas ele está lá em Roma, foi conduzido. Mas aqui, Deus demonstra o cuidado especial de Deus para com os seus filhos. O plano de Deus, mesmo sob cadeias, era que Paulo continuasse
pregando e ensinando aos de Roma. Deus não levou Paulo só simplesmente para ele escrever as cartas. Foi o retiro, para escrever um livro, pastor, talvez tenha que levar, ser preso, né? Uns meses. Mas não foi só para ele escrever as cartas. Deus o levou porque ele precisava pregar em Roma. A forma era como Deus queria, era preso no seu... A igreja ia ser lá na casa de Paulo, lá onde ele podia receber as pessoas. E Deus o levou em cadeias, né? Deus faz a gente passar por naufrágios e por provações e por problemas. Não é para você deixar o trabalho da igreja, não, e deixar o seu dom de lado, dizer, não, rapaz, eu estou doente agora vou deixar esse negócio de igreja cansativo e tal. Não! Deus o leva por alguns caminhos espinhosos, que é para você ainda servir lá, porque Deus lhe quer lá. Deus não quer cansado lá mesmo. Não, Deus não quer cansado de ser lá. Deus quer usar você onde quer que você esteja. Quer seja na saúde, na doença, quer seja preso, quer seja livre. E Deus levou Paulo lá para que ele continuasse pregando e ensinando em Roma. Não é como nós planejamos. Essa é uma aplicação. Não é como nós planejamos, mas é como Deus dirige a história. Para que cada sucesso ou cada fracasso, cada aflição que você passe, que eu passo, que você e eu passamos, de algum modo, manifeste a glória de Deus. Se não aqui, no último dia. É assim. Verso 17 em diante. Verso 17. Olha só, verso 17 a 23. Aí 3 dias depois, Paulo chama os judeus, convoca os principais dos judeus para conversar, para se reunir. E aí ele diz, varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo, ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. E ele começa a contar a sua história e explicar que ele está ali, versículo 20, por causa da esperança de Israel. É por causa disso que eu estou preso com essa cadeia. E os irmãos ali os judeus ali vão dizer que não receberam nada, nem ninguém foi lá para acusar Paulo, nem eles receberam nenhum documento de acusação. E dos versículos 17 a 23, nós vemos que Paulo chama aqueles homens ali, dando provas de humildade e sabedoria. Ora, por que é que Paulo estava ali preso? Porque os judeus se levantaram contra ele e tentaram matá-lo, e ele não viu outra saída dentro do arranjo que Deus tinha colocado Paulo ali, senão apelar para César. Mas ele estava ali por causa dos judeus. E Paulo, a exemplo do que muitos de nós fazemos, podia dizer assim, meu amigo, eu não quero nem saber desse povo. O povinho, é por causa deles que eu estou aqui, eu quero mesmo é que eles ardam no mármore do inferno. E Paulo podia muito bem ter esquecido eles para lá. Mas Paulo dá demonstração da humildade e do sentido de propósito, de missão que ele tem. Ele chama aqueles homens, chama os principais judeus ali para conversar com eles. Paulo é um embaixador da reconciliação. Ele é um embaixador da paz. Ele não é uma pessoa que vive arrumando encrenca. Você conhece gente assim? Que vive arrumando encrenca. E diz, rapaz, essa camisa da igreja ficou bonita. Ficou não. Tem esse negócio minimalista, um negócio tivesse assim, o nome igreja para essa horrível, ficou horrível. E a gente fica arrumando encrenca o tempo todo. Paulo não era assim, Paulo não era de arrumar encrenca, ele não abria mão de seus direitos. Lembra depois dos açoites, lá em Filipos, foi lá, os caras disseram, pô, tá liberado. Ele disse, não é assim não, liberado nada, eu sou cidadão romano, vocês pegaram, me encheram de varada aí, me deixaram à noite no cárcere. Aí ficou todo mundo com medo, então o meu cidadão romano, e agora? Chama os homens aí para me pedir desculpa, vai de boa, na paz, na bênção do Senhor. É assim que Paulo encara o seu ministério. Ele não está aqui para brigar com os judeus, mas ele sabe que ele deve pregar a palavra, e ele não muda o seu modus operandi, ele vai pregar para os judeus, para depois dizer, olha, se vocês resistirem, se vocês forem rebeldes, eu vou pregar para os gentios, porque a palavra do Senhor é até os confins da terra. A glória do Senhor tem que inundar a terra como as águas cobrem o mar. Eu tenho que pregar esse evangelho.
Ele então dá provas de humildade e sabedoria. Ele não fica revoltado com os judeus, mesmo sabendo que nada havia feito para estar naquelas cadeias. Ele sabe que sua luta não é contra sangue e carne. Ele não quer o ódio dos judeus. Ele não quer que o ódio dos judeus interfira no ministério de ensino e pregação em Roma. No que depender dele, tem paz com todos os homens. Mas aqueles homens, eles são judeus, eles vão falar, quando você falar sobre... Da parte dele, tem paz com todos os homens. Às vezes eu vejo que a gente levanta algumas bandeiras na igreja mesmo, e são bandeiras válidas, bandeiras legítimas, mas nós tratamos de modo tão belicoso, tão parece que a gente está querendo brigar com determinados setores da sociedade, com determinados grupos, e a gente inclusive entra em searas que nem é esfera de atuação da igreja, como a esfera política, por exemplo, e fica arrumando confusão e briga, e chamando para briga. Paulo aqui, ele tinha todos os motivos para não querer conversa com os principais judeus, mas ele chama para conversar, ele chama para pregar. Ele sabe que seu papel não é defender ideias, não é fazer simplesmente apologias, mas é sim de pregar o evangelho, porque ele não sabe se de repente no meio daqueles homens tem um que se converte, tem um que está eleito do Senhor e ele precisa pregar para todos. Não quer que o ódio daqueles homens interfira no seu ministério de ensino e pregação. Se estamos onde estamos, fazendo o que fazemos, lá no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, é porque Deus nos quer usar ali. Se houvesse, essa citação eu acho que é de Spurgeon, eu não tenho certeza. Se houvesse uma situação ou local melhor para estarmos, para o nosso bem, como Paulo escreve lá aos Filipenses, para a nossa salvação, o bem da nossa salvação, Deus nos colocaria lá. Portanto, largue de ficar fazendo ou cultivando inimizade, guardando mágoa no seu coração, rancor pelo caminho por onde você passa, como se a vida estivesse conspirando contra você, ou se sentindo vítima do universo. Também hoje, só falta cair um raio na minha cabeça. O mundo não conspira contra você não, meu irmão, porque o mundo está sob a soberania do Deus Todo-Poderoso. O mundo não gira em torno, é muita arrogância, presunção minha, é muito orgulho do meu coração, achar que as coisas acontecem por minha causa. Não acontecem. Acontecem porque o Senhor está no controle. E se Ele permitiu que acontecesse, Ele tem um propósito. Eleve os olhos, tire os olhos do seu umbigo, eleve os olhos para os montes, porque é de lá que vem o socorro, diz o salmista. Então para com isso, meus irmãos, vamos parar com isso. Reconheça o plano maior de Deus e o sirva. Ele é soberano. Não somos chamados para brigar. É diferente a palavra, parece, olha, brigar. Nós somos chamados para pregar. É diferente. Não somos chamados para brigar, somos chamados para pregar. Então, se a sua atitude não contribui para a pregação do Evangelho, mude ela. Se revista dos asmos de santidade e de justiça e deixe para se retire, né, essa é a figura que Paulo usa, a roupa antiga do velho homem, que vivia implicando com tudo, brigando com tudo, arrumando confusão com tudo. Se revista do novo homem. O versículo 19 diz que Paulo foi compelido a apelar para César. Paulo expressa aos judeus que não havia desprezo pela lei de Moisés, mas essa foi a única forma de escapar da morte. Versículo 20 a 23, Paulo, na verdade, ele está atestando aqui que ele não está falando nenhuma novidade que os judeus ali não soubessem. Ele está falando sobre o que está na lei e nos profetas. É isso que ele diz.
versículo 20 e diante, foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com essa cadeia. Então eles disseram, não recebemos da Judéia nenhuma carta que te desse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita, que por toda parte é ela impugnada. E Paulo então, havendo marcado um dia, versículo 23, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Olha a providência do Senhor aí, tá vendo? Residênciazinha alugada lá e tal, soldado com segurança alugada na porta, beleza. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Toda a palavra de Deus aponta para Cristo. Esse livro, quando você pega em casa para ler, quando você vai fazer sua devocional, se chama devocional porque expressa a sua devoção a Deus. Quando você para lembrar que o Senhor é Deus e que esse é o alimento do que você precisa, você não deve ler esta palavra como se fosse fatos isolados. Não, é a história aqui do juiz, foi a história de Sansão, foi a história aqui de Paulo lá em Atos. Não, é uma única história, são eventos isolados ou histórias morais isoladas. Ela é uma narrativa de como Deus soberano e criador de todas as coisas estabeleceu a sua vontade e através da história a revelou. E que pela encarnação de seu Filho Jesus Cristo, a esperança de Israel, sua vida, sua morte sacrificial na cruz, que nós lembramos hoje aqui, e a sua ressurreição, que nós esperamos, aliás, a nossa ressurreição, a sua ressurreição ali no terceiro dia, ele está cumprindo o propósito de salvar pela sua graça, por meio da fé nele. E não é só uma pregação teológica que Paulo faz da lei e dos profetas. Diz a Bíblia que ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus. A pregação do apóstolo Paulo é uma pregação prática daquilo que ele vivenciou, daquilo que ele viveu, daquilo que ele viu. E a nossa postura na pregação deve ser de apresentar o evangelho de forma prática, presente, testemunhal, procurando persuadir os ouvintes. Mais uma aplicação aqui, meus irmãos. Esse é um bom modo de estudarmos as Escrituras. Primeiro, nós precisamos intencionalmente estudar a Escritura Sagrada. Não adianta eu falar aqui, não adianta o pastor pregar domingo após domingo, não adianta você somente vir na igreja, ouvir a palavra uma vez por semana. Você precisa buscar. Você precisa parar um pouco no seu dia, você precisa colocar isso como prioridade, você precisa ir até o encontro desta palavra. Precisamos intencionalmente estudá-la. Toda a Escritura é apta para o ensino, para a edificação, para conceder vida pelo conhecimento de Deus. Toda ela testifica de Cristo, do plano redentivo de Deus para com o homem. Precisamos, então, nos alimentar dela. De manhã até à tarde, precisamos estar prontos e dispostos a persuadir as pessoas acerca de Jesus como a nossa esperança. Será que o nosso evangelho tem sido um evangelho efetivamente prático? Será que o nosso evangelho, as nossas palavras, aquilo que nós fazemos, de fato dão testemunho desse evangelho, de que nós vivemos não como qualquer outra pessoa no mundo, mas nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos para testemunhar que a nossa esperança está em Jesus. Ou talvez nós sejamos teóricos demais, teológicos demais. E por isso a gente precisa chamar a pessoa para vir até a igreja no domingo, para ele escutar a mensagem. Versículo 24 a versículo 27. O evangelho traz dissensão, mas não é a causa dela, não é a causa da contenda. Veja, começou a confusão. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. Estão comigo, né? Outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo: Paulo, essas palavras:
bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías. Aí ele vai citar Isaías 6, 9 e 10. Terminando, concluindo, tomai, pois, conhecimento que esta geração de Deus de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ele está dizendo, olha, vocês não estão dando ouvidos, porque o profeta Isaías já tinha falado isso, os salmos já tinham falado isso, que vocês endureceram o coração e não vão ouvir. Agora eu vou dizer, vocês não vão ouvir, mas os gentios ouvirão essa mensagem. Eles sim ouvirão. E ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. A causa da contenda aqui não é o evangelho. A causa da contenda é a atitude obstinada do coração do homem, de se apegar aos ídolos, ao egoísmo, ao orgulho, à sua posição de judeu, à sua situação de filho de Abraão. A causa do evangelho ser tão difícil de escutar, soar de forma tão extravagante e estranha, que quando a gente chega num ambiente de trabalho, quando a gente chega em qualquer local, numa festa, em local de convívio com outras pessoas, se você for falar de Jesus, as pessoas vão dizer, eita, um fanático aí, e vai começar a gente a dar as costas. A causa disso o problema não é o evangelho, o problema é a dureza do coração do homem. Uma atitude obstinada de orgulho, de colocar outro Deus no seu coração. Nós fomos criados para a adoração. Foi isso que Deus fez lá no Éden. Ele criou todas as coisas, e depois que criou todas as coisas, assim, façamos, chamou o Espírito Santo e o Filho, e disse, vamos fazer um negócio diferenciado aqui. Vamos fazer um ser parecido com a gente, semelhante a nós, capacidade moral. E ele vai viver para adorar a Deus, só que o homem se desviou desse propósito e ele vive buscando o que é adorar a si mesmo, adorar os prazeres da carne, adorar os seus desejos, adorar outros homens, adorar o dinheiro. E essa atitude, essa idolatria, ela é revelada à luz do Evangelho. Quando nós expomos a Cristo crucificado e ressurreto, razão e propósito da nossa vida, simplesmente os que adoram outras coisas são confrontados com a sua própria idolatria. E aí o motivo da contenda. Nem todos creram na palavra da salvação. Alguns creram e outros continuaram incrédulos. O ministério da igreja não é um trabalho de busca de efetividade. A gente não está aqui, vamos deixar a igreja topada, cheia, vamos construir outra, vamos comprar um ponto, vamos construir outra para deixar ela pipada de gente. Não. O Senhor não chamou a gente para encher cenáculo, não. O Senhor chamou a gente para pregar o evangelho, é por isso que a gente não muda a pregação. Somos pecadores, carecemos da graça do Senhor e você precisa de arrepender-se dos seus pecados. E se você se arrepender do seu pecado, se você se arrepender, reconhecer que você é pecador diante de um Deus santo e crer unicamente, entregar a sua vida e dizer, eu existo para isso, crer unicamente em Cristo Jesus para a sua salvação, você será salvo, não entrará em condenação. Aqueles que não creem já estão condenados. Mas o Senhor, pela sua graça e misericórdia, se faz entender essa mensagem e nos tira de uma posição de mortos para o reino do Filho, do seu amor, para o reino da sua luz. Essa é a pregação e quer enche a igreja, quer fixar o pastor e os presbíteros aqui, ou talvez nem os presbíteros aqui. Essa é a pregação da palavra do Senhor, a mensagem de salvação através da cruz. A realidade do evangelho é que a palavra é pregada. Alguns são salvos e outros não. O mesmo raio de sol, olha só, essa frase é para anotar, anota aí, Betânia. O mesmo raio de sol, quando se encontra com a argila, endurece. Quando se encontra com o gelo, derrete. É o mesmo evangelho. Mas a uns encontra guarita e há quebrantamento, e a outros há endurecimento do coração. A mesma palavra tem cheiro de vida. É assim que eu oro para os meus filhos. Senhor,
Manda a minha descendência, os filhos dos meus filhos que vão nascer, manda para os confins da terra, para que sejam cheiro de vida para aqueles que o Senhor escolher e cheiro de morte para aqueles que rejeitarem o caminho do Senhor. É a mesma palavra, mas para uns cheira a fragrância de vida, para outros catinga de morte. E aí a citação de Isaías é nesse sentido. É que Isaías há muito tempo antes já tinha dito isso. Esse povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Lembra do Salmo 115? Esse eu tenho que ler. Salmo 115. Tem coisa que não tem como não ler. Salmo 115, versículo 2 em diante. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Olha como são os ídolos. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Como é que o salmista termina esse parágrafo? Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. A idolatria faz com que aquele que adora se torne semelhante ao seu objeto de adoração. E nós corremos essa tentação. Quando nós fabricamos, Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Nós fabricamos ídolos no nosso coração e nós nos tornamos como esses ídolos, muitas vezes, embrutecidos, surdos, cegos, mudos sem falar a palavra da salvação. Dureza de coração é pecado e nós precisamos pedir perdão ao Senhor, buscar quebrantamento, mas endurecimento de coração é juízo de Deus sobre aqueles que têm o coração endurecido. Assim como Deus fez com Faraó e fez com a nação de Israel. A nação de Israel deu as costas ao Senhor e se tornou como seus ídolos. A palavra veio até Israel, a salvação veio, mas eles não conseguiram escutar, não conseguiram enxergar, não conseguiram perceber que Jesus é, de fato, o Filho de Deus. Resta a notificação de juízo sobre aqueles que permanecem incrédulos, sem Jesus em seus corações. E é por isso que Paulo, ele não para o sermão dele, ele não para o ensino dele somente na exposição da graça do Senhor. Ele termina em juízo. Tomai, pois, conhecimento. Essa salvação de Deus foi enviada aos gentios. Eles as ouvirão. Vocês não ouviram, mas os gentios a ouvirão. Não podemos esperar que todo que escuta o evangelho se converta. Não podemos. Por isso que nós pregamos para todos, para todos. Não podemos deixar de pregar por causa disso, porque tem gente que entende a doutrina reformada, o calvinismo, como a predestinação. Não preciso pregar mais, porque se Deus já escolheu... Não! Nós temos que pregar. O Deus que predestinou os fins, pré-ordenou os meios. E ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura, e nós precisamos pregar. Não omitimos o evangelho para deixar mais palatável às pessoas. Não, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre o inferno não, Itiel. Da próxima vez que você ensinar isso aí, você deixa esse negócio de julgamento, juízo e tal, deixa de fora, vamos falar só sobre a graça. Não! Nós não mudamos o evangelho para tornar ele mais agradável às pessoas. O vinde a mim está combinado com tomar sobre si o jugo e aprender de Cristo. Não há salvação sem Cristo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação do que crê, mas é a condenação aos que não. Som. Tem outro. Igreja rica. Tem outro. Cuidado com a idolatria do coração, para que não surja em nós perverso coração, insensível e idólatra. Porque a gente fica falando isso pensando que a gente está falando dos outros. É o nosso coração, muitas vezes, que deixa o orgulho, deixa a idolatria crescer.
E aí os nossos desejos tomam conta, e a gente está fazendo as coisas agora não mais para agradar a Deus, mas para satisfazer os nossos desejos. A palavra de Deus, quando é pregada, a uns endurece e a outros quebranta. Cuidado com a dureza do coração. A voz de Deus, a nossa insistência numa vida de pecado. Para encerrar, versículo 28 a 31. Então, 28 a 31, próximo slide. Valeu, obrigado, Neto. Será que é o fim? Acabou o livro? Acabou. Versículo 30 em diante. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugaram, onde recebia todos que o procuraram, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. A situação de Paulo e a situação do Evangelho. Paulo não se deixou abalar, nem pela contenda dos judeus, nem pela sua situação de prisão domiciliar. Estava lá, está pregando o Evangelho, está cumprindo com o ID, está falando, está fazendo planos para chegar até a Espanha. É possível que entre essa prisão, alguns acreditam que Paulo passa esses 2 anos aqui, é solto, ele vai até a região da Espanha, prega, e depois ele volta e é preso novamente, que é quando vai acontecer o seu martírio. Ele respondeu à contenda dos judeus com a perseverante e pacífica pregação do Evangelho. Paulo não era menos apóstolo, nem menos pregador, porque estava preso, porque estava em prisão domiciliar. A missão continuava urgente, a missão continuava imperiosa. O reino de Deus, que os discípulos não haviam entendido no início do livro, agora está totalmente claro. Parece que Lucas faz isso de propósito, não sei. Lá em Atos capítulo 1, não sei se vocês lembram, a primeira aula que nós tivemos. Veja o que acontece. Como é que os discípulos estão entendendo o reino? Atos 1, verso 6. Então, Jesus está subindo no céu, sendo assunto aos céus. Aí, olha o que acontece. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? O Senhor olha para aqueles homens, 3 anos de trabalho. Oh, meu Deus do céu. Olha para aqueles homens assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os homens, depois disso tudo, Jesus está sendo assunto aos céus, e eles estão perguntando se é ali que o reino vai ser restaurado, o reino geográfico, o reino político de Israel. E o Senhor está dizendo: o reino é espiritual. É assim que Lucas termina. Lucas termina mostrando que agora eles têm o conhecimento, eles têm o Espírito Santo guiando. E aí no versículo 31 ele diz que ele continua pregando o reino de Deus. Não é o reino que foi perguntado lá em Atos 1,6. Será que vai restaurar? É o reino espiritual do Senhor, o reino de Deus, espiritual, internacional, não vê barreiras de cultura, barreiras geográficas. Esse é o reino de Deus que Jesus Cristo disse que está em nós, até os confins da terra. O reino de Deus é Cristo. Essa é a mensagem que devemos proclamar. A conquista da obra de Cristo trazendo pecadores à libertação. Mesmo em prisão, Paulo proclama que Jesus é o Senhor. Nós não pregamos a glória desse mundo, mas a glória eterna. Isso é o que nos faz pregar mesmo em cadeias. O poder de arrancar pessoas das cadeias do pecado e os trazer à libertação. Mesmo numa cama, mesmo doente, se somos livres em Cristo, podemos falar do Evangelho. Porque não é o evangelho da aparência que nós pregamos, não é o evangelho da saúde que nós pregamos, não é o evangelho da prosperidade que nós pregamos, é o evangelho do reino de Deus em Cristo Jesus. Esse é o evangelho que nos liberta da doença e que nós podemos pregar mesmo doentes. É o evangelho que nos liberta do sucesso financeiro, que mesmo sem um centavo no bolso você pode pregar o evangelho do reino. Esse é o evangelho da graça, da salvação em Cristo Jesus, da liberdade em Cristo, que exalta o seu glorioso nome,
a sua glória não repousa nas coisas dessa terra. Paulo pode estar preso, mas o Evangelho não. O Evangelho não está preso. Não somos chamados para arrumar inimigos teológicos, discutir teologia, bater boca com corações endurecidos pelo pecado e orgulho. Nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, de modo perseverante e pacífico. Por vezes, nos vemos em situações adversas e logo desanimamos do serviço do Senhor. Escondemos nossos dons e talentos e manifestamos todo o nosso desagravo por Deus nos colocar em determinadas situações. Mas por que, Senhor? Por que está acontecendo comigo? A verdade é que exatamente essas situações podem ser o instrumento da graça de Deus para nós e para aqueles que precisam ser alcançados. Persevere na pregação e no serviço. Não vivemos para nós mesmos. Fazemos parte de um reino cujo rei está voltando. Obedeça-o. Experimente o prazer do seu senhorio. Atos termina com o alcance dos confins da terra, porque Paulo está em Roma. Os confins da terra considerada era a região da Europa. E Paulo, se vocês lembrarem, lá na segunda viagem, ele queria pegar para Macedônia, para o sentido oeste ali, ele queria ir para outro lado. E o Senhor disse, não, você vai por aqui, que eu quero que você vá por aqui. E Atos termina, então, com o cumprimento de Atos 1:8, o alcance de Roma. Paulo provavelmente foi decapitado no ano 68 depois de Cristo, pelo imperador Nero. Mas a narrativa de Atos dos Apóstolos, pelo Espírito Santo de Deus, não termina com uma nota triste, um epitáfio, né? E assim morreu Paulo, decapitado por Nero. Não termina assim. Não é estranho? Ele nem fala de que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Ele não termina com a morte dos apóstolos. O Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo de Deus, termina com a pregação do reino, termina com a ação, porque a história não termina aqui. Isso aqui não é um ponto final. Na melhor das hipóteses, uma vírgula, uma pausa, para que a gente continue essa obra, continue pregando. Continue levando a palavra do Senhor, esse evangelho da graça, esse evangelho libertador, esse evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. A narrativa de Atos dos Apóstolos não termina com uma nota triste de funeral de Paulo, porque não se trata de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Filipe, de quem quer que seja. Eles foram apenas instrumentos de Deus para cumprimento da pregação do evangelho. Nossa história não termina num túmulo frio. Você pode até estar com medo de encarar a morte. Está mais perto do que antes. Eu já passei dos 50, eu digo que eu estou ladeira abaixo agora, que eu dificilmente vou chegar aos 100. Historicamente, na minha família, não lembro quem chegou aos 100 anos. Mas nossa história não termina num túmulo. Nossa história é a história da redenção por meio do Filho bendito de Deus. E ela se estende pelos séculos dos séculos, quando estaremos para sempre com o nosso Senhor. Que privilégio tremendo, meus irmãos. Nossa história não termina conosco. Nossa história é história, nós fazemos parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história que o Senhor está escrevendo, a história da redenção. O Evangelho não para em Paulo ou em Atos, porque chegou até nós. Como você acha que chegou até nós se a gente terminasse essa história contando que Paulo morreu e pronto, acabou? Chegou até nós e nós o pregaremos até o dia em que Deus for servido nos conceder vida. Ou até o dia em que Ele vier nos buscar a sua igreja gloriosa. Então, não haverá mais tempo para pregar. Não haverá mais tempo para corações obstinados. Apenas louvor e glória àquele que providenciou para nós eterna salvação. Amém. Glorie-se no Senhor. Receba encorajamento da parte do Senhor. Receba consolo. Receba um novo ânimo para a gente continuar servindo e fazendo a obra do Senhor. Amém? Vamos orar, queridos, por esse grande privilégio. Senhor Deus, que preciosas promessas o Senhor tem nos dado. Ó Deus, a história tem mostrado que o Senhor tem sido um Deus zeloso pela tua igreja, Senhor, pelo teu povo.
Ó Deus, por causa dos méritos de Cristo Jesus, da sua obra bendita ali na cruz do Calvário, Senhor, que nós rememoramos hoje, tomando a ceia do Senhor. Nós que não éramos povo dos confins da terra, foi do teu agrado, Senhor, nos unir a esse rebanho, enxertar-nos, videira brava. Ó Deus, nós te louvamos por poder fazer parte dessa história de Atos dos Apóstolos. E te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Cada dia mais temos nos enterrado, Senhor, debaixo dos nossos ídolos, nos escondido atrás da busca das coisas desse mundo, Senhor, de riquezas, de poder, de alegrias passageiras, de pessoas, nos voltado para os nossos filhos e para os nossos familiares, como se fossem a razão da nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão do teu povo. Porque isso não é um ponto final, Senhor. É que nós te pedimos que o Senhor continue se revelando, Senhor, demonstrando a tua graça sobre nós, pelo entendimento da tua palavra, pelo aconselhamento uns aos outros, Senhor, pela pregação do Evangelho, pelo serviço, pelo amor. Ó Deus, em nome de Jesus, opera com o teu poder no meio da tua igreja. E move-nos, Senhor, até esse dia glorioso, o dia em que o Senhor virá nos buscar, e que gozaremos de forma plena da tua presença, Senhor, e estaremos contigo. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação de perder o privilégio de pregar essa palavra, de experimentarmos essa bênção. E nos ajuda, Pai Santo, em nome de Jesus, na nossa fraqueza, a vivermos no poder do Evangelho. É em nome de Jesus que nós te oramos, agradecidos. Aleluia. Maranata. Amém.